Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos ver a nossa peça número 2. Vamos na leiturinha, pessoal. Estamos na resposta à acusação, tá? Mas o importante é saber as divisões. Primeiro eu vou jogar aqui a ideia para você do enunciado. Se eu começar a ler o enunciado agora com você, Antônio, certo dia, em um passeio de barco, avistou de longe um jacaré. Como estava pescando junto com seu filho, para evitar qualquer situação desejada, resolve atirar para matar o animal. Bom, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma coisa que, se você fez antes de fazer o que eu vou mostrar agora, você já está fazendo errado. Porque eu disse para você não ler o enunciado antes de você fazer o esquema. Se você fizer o esqueminha, você não entra na linha de raciocínio do examinador, consequentemente, você já entra esperando encontrar algumas teses. As teses que você entra esperando encontrar, tá? Você tem que verificar. Olha só, nós temos aqui a teoria do crime, que é a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade. Correto? Tem a teoria da pena. Depois da teoria da pena, você tem os regimes, né, os benefícios. Pode ser que troque a privação de liberdade por uma restrição de direitos, pode ser que suspenda a pena, ou, infelizmente, vá para o regime prisional fechado, semiaberto ou aberto. Tá? Isso aqui é a teoria do crime. A linha tempo do processo serve para que você saiba se existe algum tipo de problema processual. Você tem a comunicação da existência de um crime, notícia do crime, inquérito policial. O Ministério Público, ele vai ter os caminhos que ele pode tomar, ele pode pedir o arquivamento, ele pode propor um acordo de não persecução penal, ele pode requisitar novas diligências, lembrando que requisitar não é requerer, e ele pode oferecer denúncia. Depois o juiz pode ou não receber a denúncia. Aí nós temos a citação, nós temos a resposta à acusação, nós temos a audiência de instrução, debates e o julgamento. O julgamento pode ser condenação ou absolvição e pode ser pádio se for tribunal do júri. Mas o pádio eu vou tirar aqui porque não é tribunal do júri agora, então é só uma condenação ou uma absolvição. Só que nós não estamos ainda no final da linha do tempo do processo, estamos na resposta à acusação ainda. Estamos aqui, esse pedacinho em verde. Beleza? Simples e fácil, como tudo em língua portuguesa. Rafael, a língua portuguesa não é fácil. É fácil. Para mim não é mais porque já desde 2018 que eu não estudo, então já faz tempo já, então eu acho que não é fácil. Mas vamos voltar agora para a leiturinha do problema. Vamos lá para o problema. Antônio, certo dia, então ele mete bala no jacaré porque ele não quer que ocorra uma situação indesejada. Ocorre que, por erro na pontaria, acaba não atingindo o animal. Ribeirinhos, que residiam a cerca de 20 quilômetros do local, acionaram as autoridades e Antônio acabou sendo denunciado pelo crime de disparo de arma de fogo em vias públicas. Gente, como está escrito aqui disparo de armas de fogo em vias públicas, você tem que ir até o dispositivo e ler o artigo em si. Isso aqui é um treinamento. Então, um treinamento é assim: você treina para o jogo. Isso significa que na prova vai vir exatamente esse crime? Não. A prova vai vir um monte de coisa, eu não sei o que vai vir. Só que o que vier, eu tenho que ler o artigo e, baseado na leitura, eu tenho que verificar se o cara realmente fez aquilo que está escrito. Por exemplo, esse artigo 15 do Estatuto do Armamento, está escrito nele o quê? Que é crime se você fizer disparos de arma de fogo em vias públicas. De acordo com a leitura do enunciado, o que, que nós lemos? Estava em vias públicas? Não, estava no meio do mato, caçando, pescando. E ainda assim atirou, e os ribeirinhos que moravam a 20 quilômetros dali. Então você vê que está completamente distante de qualquer circunstância, não tem tipicidade penal ali. O que, que é tipicidade? Tipicidade é quando você pratica aquilo que está escrito no verbo do tipo. Quando você escreve, quando você realmente realiza aquilo que está escrito no tipo penal, por exemplo, matar alguém. Se você matar alguém, você fez o que está escrito no Código Penal. Se você praticar qualquer tipo de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso desta, por meio de violência ou grave ameaça, você praticou aquilo que está escrito no Código Penal. Se você não fez aquilo que está escrito no Código Penal, ou em qualquer outra lei extravagante, a sua conduta não é uma conduta típica, é uma conduta atípica. Então, a tese que permeia essa absolvição é a atipicidade da conduta, nesse caso aqui. O juiz recebeu a denúncia, mas não citou o réu, pois a esposa do mesmo era escrevente na vara em que o processo estava correndo, e, por obviedade, sua esposa iria informar sobre o referido processo. O senhor advogado Antônio foi procurado para apresentar a defesa cabível com base nas informações de que dispõe fundamente com todos os argumentos que acredita serem necessários para a defesa do réu. Bom, gente, aqui nós também temos, né, uma coisa sobre a citação. Fala, mas é óbvio que ela ia mostrar, né, para o marido dela que tem um processo contra ela, né? Eu não sei, não está escrito aqui no enunciado se eles estão divorciando, se ela gosta dele, se ela não gosta dele. Ah, fala, mas e aí? E aí que, se não tem citação, nós temos uma nulidade. O processo ele tem que ter a citação. Faz parte da linha do processo aqui a citação. Se não tem a citação, nós temos uma coisa que está errada. O que, que essa coisa está errada? É uma nulidade. Falta de citação é nulidade. Artigo 564, inciso 3, a linha B ou a linha E, agora não sei, mas é uma das duas linhas. Acho que é a linha E. E de elefoa, tá? Então, tem que observar essas teses. Aí a forma de escrever, nós vamos ver agora que os alunos foram escrevendo, pessoal, conforme eles foram treinando, né? Eles foram escrevendo aqui. Beleza? Bom, vamos que vamos. Vamos à linha, vamos às circunstâncias aqui do caso concreto. Vamos lá. Excelentíssimo senhor doutor. Então aqui nós temos um cara não, né? Uma aluna
ou um aluno que escreveu isso aqui. Então, cadê? Aqui. Eu pego para cá, puxo para cá e beleza. Vamos baixar mais aqui. Pronto. Ó, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal vara criminal com a marca D. Beleza, nós não temos problemas com incompetência, mas mesmo se tiver problema com incompetência do juízo, não é no endereçamento que você discute. Processo número. Antônio, já qualificado nos autos por seu advogado infraassinado com procuração em anexo, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência apresentar a resposta à acusação, com base no artigo 396 e 396A do CPP. Lembrando que isso aqui são os dispositivos que fundamentam a resposta à acusação. Aí o aluno jogou aqui da tipicidade da conduta. Então, ele trouxe a primeira tese, ele não trouxe a primeira tese, que é o problema da citação. O ideal é que você coloque primeiro as teses de nulidade e depois as outras teses de absolvição. Mas não tem problema você inverter a ordem. Da tipicidade da conduta. Conforme preceitua o artigo tal da lei, disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela. Esse é o tipo penal em si. Se você pratica o que está escrito, consequentemente, sua conduta é típica, e aí você vai ser apenado de acordo com as leis, tá? Do caso concreto. Ora, em caso, aqui esse segundo parágrafo é nada mais, nada menos do que a cópia do pedaço do enunciado. Ora, em caso, ao avistar um animal em um passeio de barco com seu filho e com o receio de uma situação indesejada, atira em direção ao animal, mas não acerta o mesmo. E ribeirinhos que, o aluno fez a cópia do fato em si. No entanto, os ribeirinhos residiam a 20 quilômetros do local do disparo. Estavam presentes apenas Antônio e seu filho, o animal. Portanto, não há que se falar no crime assim mencionado, requerendo assim sua absolvição sumária nos termos do artigo 397, inciso 3 do CPP, pois o réu não praticou o que está escrito no artigo. Tá certo, né? Só que ao invés de escrever o réu não praticou o que está escrito no artigo, tenta escrever, não, tá certo isso aqui, não muda não. Né? Portanto, né, tendo em vista que o réu não veio a praticar as elementares do tipo penal. A praticar as elementares do tipo penal é a mesma coisa que praticar o que está escrito no artigo. Tá? Mas deixa assim, praticar o que está escrito no artigo, você entendeu a ideia do que vem a ser a tipicidade da conduta. Tá bom? Aí nós temos o estado de necessidade com a consequente ilicitude do fato. Ó, não é a consequente ilicitude, é a consequente excludente da ilicitude. Porque você está excluindo a ilicitude, você não está colocando aquilo que é ilícito, não. Conforme preciso do artigo 24 do Código Penal, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar-se de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio alheio. Nós temos aqui, ora em caso, Antônio avistou de longe um jacaré, e como estava pescando com seu filho, e para evitar uma situação indesejada, pois todos sabem que o jacaré não é um animal dócil, e o mesmo só teve a intenção de proteger a ambos de não ter acertado o animal. Enfim, faz sentido isso que está escrito? Perfeito. Portanto, requer a absolvição sumária do artigo 397, inciso 1. Pessoal, aqui o 397 não é o 386, tá certo? É 397 mesmo, tá? 397, inciso 1, 2 e 3. É até interessante que nós não temos nenhuma situação de prescrição aqui ainda. Mas o caso da absolvição sumária do artigo 397 é o quê? É a absolvição sumária em 4 hipóteses, inclusive no caso de extinção da punibilidade, mas não é normal. O ideal é que a absolvição seja só com o excludente de tipicidade, ilicitude e excludente da culpabilidade, que é o terceiro substrato da teoria do crime. Tá? Agora, as extinções da punibilidade geralmente não são teses de absolvição, somente na resposta à acusação. Tá bem? Então, quando o político bate no peito e fala assim, eu fui absolvido de todas as minhas acusações, não foi absolvido de porra nenhuma. Ele foi criminoso, só que o Estado não agiu no tempo oportuno para punir. Tá? É uma corrupção em cima de outra corrupção. Seja como for, olha só, portanto, requer a absolvição sumária do artigo 307, do CPP. Tá certo. Da nulidade, conforme o artigo 363, o processo terá completado a sua formação quando a realização da citação, quando da realização da citação do acusado. Esse aqui está certo, é um dispositivo correto. Ora, em caso, o juiz recebeu a denúncia, mas não citou o réu, pois alegou que a esposa do mesmo era escrevente na vara em que o processo se tramitava, correndo, e acreditava que sua esposa iria informá-lo. Portanto, acarretou a nulidade por falta de citação, elemento essencial para a defesa do réu. Artigo 564, 3, a linha E do CPP. E 564, do CPP, combinado com o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Eu acho interessante sempre colocar o artigo 5º, 55, porque nós temos aqui situação, né, de contraditório para a defesa. Então, faz todo o sentido do mundo fazer essa observação aqui. Tá? Do pedido, ante o exposto, requer a tipicidade da conduta. Na verdade, ante o exposto, requer a absolvição sumária do artigo 397, inciso 3, pela tipicidade da conduta, e inciso 1, da excludente da ilicitude, pela estado de necessidade,
E ainda aqui tem embaixo, né? Requer a absolvição do réu, enfim, da nulidade da citação e rol de testemunhas. Ó, aqui mais uma vez está escrito rol de testemunhas. É que quando eu passei esse segundo problema para vocês, eu não tinha passado a correção do primeiro ainda, né? Eu sei. Mas reiterando aqui, o ideal é que você coloque, caso Vossa Excelência não entenda pela absolvição sumária, nos termos acima mencionados, que ao menos intime as testemunhas abaixo roladas. Nestes termos, pede, espera, deferimento, local, data, advogado, AB, número. Tá? É isto. Beleza? Vamos a mais um aqui. Mais uma redação de um aluno. Excelentíssimo senhor doutor do direito, blá, blá, beleza, tá tudo aquilo. Ó, o XXX aqui, reiteração do erro, né? Não poderia ter esse erro aqui de novo, mas, como eu disse, reitero, eu sei que o segundo exercício eu passei sem corrigir o primeiro ainda, tá? Mas não pode ter mais esse erro aqui, ó. Não pode colocar XXX. Antônio já qualificado nos autos, as folhas tais, vem 396, 396, tá certo isso aqui. Dos fatos, da tempestividade, esse aluno que mencionou o prazo de 10 dias, né, da resposta à acusação. Esse aluno aqui não mencionou, mas eu acabo não dizendo para. Não faço tanta questão do aluno colocar essa tese, porque geralmente eles colocam o prazo lá embaixo, né? E aí você tem que acertar a data. Mas se vocês quiserem, pessoal, já colocar da tempestividade, o critério da tempestividade, também fica tranquilo. Mais uma vez, o aluno errou aqui de novo, o artigo 406 do CPP, não é 406. Ó, é 396 mesmo, tá lá o artigo. Ah, o 406 é do Tribunal do Júri. Mas, como eu disse, reitero, o erro foi repetido porque eu não tinha passado a correção ainda, tá? Eu confesso que, de certa forma, a culpa é minha, tá? Então, na segunda peça, eu tinha passado a segunda sem passar a correção na primeira ainda. Do direito, da nulidade da citação. Verifica essa nulidade em face da referida citação. Conforme precisa do artigo 351 do CPP, a citação inicial far-se-á por mandado quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que havia ordenado. Ora, em caso, após a recebimento da denúncia, o juiz competente, blá, blá. Ó, na verdade, esse dispositivo aqui em si, esse 351 não está tão correto quanto esse aqui, né? Esse aqui está correto, pessoal. Esse aqui está mais objetivo, certo? Está mostrando realmente que a citação, ela forma o processo, né? Conforme precisa do artigo tal, o processo terá completado a sua formação quando a realização da citação do acusado estiver perfeita, né? Então, o correto é esse aqui. É mais correto. Ora, em caso, Ora, em caso, após o recebimento da denúncia, o juiz. Então, aqui, o aluno acertou a ideia. Nós temos uma nulidade, e o correto realmente é o artigo 564, inciso 3, né? A linha B do CPP. Fica faltando a linha B aqui, ó. Correto é colocar a linha correta, né? Portanto, é notória a nulidade em questão da citação. O juiz não poderia se valer apenas da coincidência da esposa trabalhar justamente na vara em que o processo corre, pois existem requisitos a serem seguidos para que a mesma ocorra. Qualquer falha no segmento trará vícios em que o resultado será a nulidade do ato e até mesmo do processo, conforme o decreto artigo 564-3, a linha C do CPP. Da excludente de licitude, verifica se a excludente de licitude do acusado, pois apesar de sua conduta ser típica, não é ilícita. Beleza, faz sentido. Na verdade, não faz sentido. Por quê? Porque, assim, não foi típica, né? Não foi típica, foi atípica a conduta dele, né? Esse fundamento aqui, ó, do disparo de arma, esse fundamento aqui é um fundamento que está dizendo que a conduta não foi típica. Porque que é uma conduta típica? Uma conduta típica é aquela que você fez aquilo que está escrito no Código Penal, ou na lei extravagante. E nesse caso, ele não fez o que está escrito, ele não disparou em vias públicas. Então, a conduta dele não é típica, não. Tá? Olha só, nós temos a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade. Correto? Aqui, nós temos o quê? A conduta dolosa ou culposa e nós temos os elementos do tipo. O que são os elementos do tipo? Os elementos do tipo, o que são eles, Rafael? São as palavras escritas no artigo. As palavras escritas no artigo. E se a pessoa não disparou em vias públicas é uma elementar do tipo do artigo 15 do Estatuto do Armamento. Se ele não fez o que está escrito aqui, a conduta dele não é típica, é uma conduta atípica. Então, ele não fez o que está escrito aqui. É uma conduta atípica, não é uma conduta típica, correto? Então, ele não praticou uma elementar, né, do tipo, consequentemente, ele deve ser absolvido pela excludente da tipicidade. E também está correto, sim, falar sobre a excludente da ilicitude. Rafael, mas se não tem aqui em cima, não precisaria nem falar sobre isso, né? Não, aí não é assim. Eu tenho que falar a maior quantidade de teses possível do mesmo fato. Se passou pela minha cabeça que é um caso de excludente de ilicitude, você coloca excludente de ilicitude também. Pela legítima defesa, pelo estado de necessidade. No caso aí era estado de necessidade. Tá bem? Beleza? Tranquilo. Bom, vamos que voamos. Da excludente de ilicitude,
Conforme o artigo 24 do CPP, do Código Penal, perdão, considera-se estado de necessidade quem pratica o fato para salvar-se de perigo atual. Ele faz a cópia do artigo, tá certo, isso aqui. Ora, em caso, Antônio, em um dia de passeio de barco e pescaria com seu filho, avistou um jacaré e com o instinto de pai protetor e com o medo de que poderia acarretar, atira na direção do animal para evitar um ataque. Ocorre que o tiro, por erro na pontaria, devido ao medo do que poderia acontecer, não acertou o animal e não causou dano a ninguém. Portanto, a excludente de ilicitude deverá ser acolhida, pois não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade. Tá certo isso aqui, gente. É isso aqui mesmo, tá certo? Colocou aqui o 39761. Só falei que está errado essa expressão aqui, tá? Faz sentido. Às vezes costuma ser sim, dessa forma. Realmente costuma ser assim. A pessoa pratica uma conduta típica, mas não ilícita. Por exemplo, se você matar alguém em legítima defesa, você praticou uma conduta típica, porque você matou alguém, você fez o que está escrito no tipo penal, mas foi excludente de ilicitude, porque você estava protegendo a sua integridade física ou de alguém. Certo? Então, às vezes, a conduta é típica, mas não é ilícita. Só que nesse caso, ela nem típica foi. Certo? Então, ela pode ser típica e não ilícita, ou ela pode ser atípica e também não ilícita. Correto? Ah, ficou confuso? Não ficou confuso, não. É só disso aqui, ó. Se for uma conduta atípica, é porque não foi típico. Se o cara não praticou o que está escrito no Código Penal, não é típico, é atípico. Correto? E às vezes ele praticou uma conduta atípica e, além de ser atípica, é um caso de excludente de ilicitude. Beleza? Maravilha. Simples e fácil, como tudo em língua portuguesa. Bom, excludente de ilicitude. E aí, aqui, o caso, ele vai falar, o aluno vai falar do disparo da arma de fogo, né? Do disparo de arma de fogo. Gente, o disparo de arma de fogo, vamos ver o que ele fundamenta, mas era justamente o nome da tese, seria da atipicidade da conduta. Conforme o artigo 15 do Estatuto, disparar arma de fogo e acionar munição, blá, blá. Ora, em caso, Antônio estava em um barco passando com seu filho, sem ninguém por perto, e a comunidade ribeirinha que ali habitava se encontrava em uma distância de 20 quilômetros. De 20 quilômetros. O disparo jamais prejudicaria a população. Portanto, o então réu não deverá responder às penalidades previstas neste artigo, tendo em vista que o disparo somente foi realizado para a proteção do seu filho. Aqui o aluno ele não conhecia essa tese mesmo objetiva, né, da atipicidade da conduta. É só isso que eu estou dizendo. Qual que seria a tese? A tese justamente é você dizer o seguinte, que está aqui, ó, o aluno igual o aluno fez aqui. Esse aluno colocou da atipicidade da conduta. Ó. Qual que é a tese? Ele jogou aqui em cima um artigo e depois falou que o cara não fez, né? O cara não fez o que está escrito no dispositivo legal. Ele não praticou o que está escrito no tipo penal. Ele não fez realmente o que está escrito no tipo penal. Certo? E, pessoal, isso está certo. Essa daí é a ideia. Tá? A ideia não, né? Isso não é ideia. Isso é toda a teoria correta mesmo para ser aplicada no caso concreto. Então, nós temos a excludente da tipicidade, a excludente da licitude e a nulidade pela falta de citação. Tá bem? O artigo correto ali seria o 363 mesmo do CPP, no caso da citação. Tá bom? Mais uma peça ou menos uma, depende do ponto de vista, ou a partir de um ponto. Beijo do mato, foco, força, fé, fala depois de muito tudo. E se você gostou desse vídeo, se vale a pena, se você acompanhar até o final, não deixe de curtir, de comentar e encaminhar para um amigo que está fazendo a prova. Valeu, tchau.